Tá? Bom dia, eu chamo Maria do Céu Pinharrego, tenho muito gosto em estar aqui, agradeço à Dra. Maria José e à SIG o convite para estar aqui e não vou perder assim mais tempo com prosa inicial, porque a gente tem uma grande coisa para fazer. Em tamanho, depois em substância logo se verá. O PowerPoint que eu vou passar tem uma informação que eu considero sempre importante as pessoas terem. Portanto, não se admirem de serem uma data de slides, nem se preocupem a lê-los. Isto é só um apoio visual, mas vão ter tudo o que eu aqui disser, mais uns documentos que achei interessantes e que também trouxe e também peço para vos entregarem, mas ao tempo direi. Portanto, isto é só para não se afligirem com a quantidade. Por outro lado, mas acho que isto acabam por ser um pacote de recursos que vos pode ser útil independentemente da sessão. Por isso é que prefiro sempre juntar. Bom, nós, a Teresa Alvarez e eu entendemos fazer uma apresentação para já, mano a mano ou mano a mano, e organizada depois do mote daqui que nos foi entregue. Primeiro, o enquadramento das políticas. Este só tem uma linha, que é para não desanimar, mas de facto é o maior. Depois, os elementos do direito, que as pessoas, muitas delas, conhecem, mas que é só uma questão de arrumar e integrar na primeira parte, para que o direito não chegue a seco. Depois pensámos fazer uma pequena pausa. E depois entramos na parte mais prática, a linguagem, está bom, e a aplicação. E depois concluímos. E para já vamos então começar. Primeira coisa, o enquadramento das políticas públicas. Pressuposto, isto é o pressuposto de tudo isto. A tese é: a igualdade de género é a base de uma organização social justa, sustentável e democrática. E é isto que eu vou tentar demonstrar ao longo da nossa conversa. Porquê justa? Pela recusa do masculino absoluto, pelo equilíbrio dos custos da reprodução social, em tempo, em rendimento e em poderes. A causa das coisas, na minha opinião, o masculino absoluto. Eu uso sempre um exemplo muito simples, e peço desculpa a quem já ouviu o exemplo 500 vezes, mas penso que nunca é demais a gente lembrar-se como é que ainda hoje os dicionários definem os homens e definem as mulheres. O mais importante é o que está a bold, portanto, o homem é o sujeito, é o indivíduo e é a espécie humana. Este é o ponto. E elas são casadas, cônjuges, esposas, estão em relação a companheiras. Eu vario os dicionários, que é por causa de não acharem que eu estou a ser tendenciosa. Cada um dos representantes da espécie humana, cada um é todos, e ela é a fêmea, e ela é a pessoa do sexo feminino depois da puberdade. Bom, isto é só um resumo, porque eram muitos slides e eu não trouxe mais dicionários, mas este é o sumo da coisa. Este é um dicionário antigo, é de 91, o outro é moderno, mas não estamos fora da coisa. E é contra isto que a igualdade se terá que fazer. Porque os seres humanos são homens e mulheres e um não representa o todo, uma das partes da equação não representa a todo. Voltamos à nossa amiga Beauvoir, que continua updated o mais que é possível, e que diz isto mesmo: há um tipo absoluto, há um tipo humano absoluto, e a mulher é definida pelo olhar do homem, que a vê como o sexo. Não é só a Beauvoir nem no tempo dela, continua a ser. Ela determina-se e diferencia-se em relação ao homem e não ele em relação a ela. O sexo enquanto mãe, o sexo enquanto objeto de sedução, o sexo enquanto várias coisas. E é esta ontologia culturalmente diferente que continua a não nos deixar, apesar dos programas, das coisas, dos investimentos, a que as pessoas não entrem nas suas cabeças que realmente a igualdade é também ontológica, é uma igualdade no ser.
A Isabel Barreno diz que uma das primeiras categorias do poder é o direito à nomeação. E esse direito não é reconhecido às mulheres enquanto os homens representarem o conjunto. É por isso é que, e a Teresa é que é a especialista da linguagem, é por isso é que dizer homem tanto faz, porque as mulheres estão incluídas, é por isso é que pode ser tudo no masculino já agora, e que isto não é uma maluqueira, nem uma psicose, nem nada. É um ato de cidadania e é um ato de democracia, porque é afirmar a visibilidade da igualdade dos seres humanos. E aqui temos um outro problema, neste segundo parágrafo, um outro problema da dificuldade da mensagem passar. Em cada classe social, os homens são considerados os superiores às mulheres, participando em categorias de poder, mesmo numa situação de oprimidos e explorados. Portanto, temos aqui o problema, o imaginário construído é um imaginário de que não importa onde, não importa o quê, isto é completamente transversal. Completamente transversal. Portanto, este oprimido é uma coisa, se calhar a palavra é um bocadinho pouco atual, quer dizer, era, agora já não sei muito bem, mas, de qualquer forma, é a noção de que não há cão, quer dizer, abaixo dela é cão, e às vezes o cão passa, em termos do fazer, do ter que estar, da disponibilidade e, sobretudo, da hierarquia. Isto é ainda uma questão de hierarquia nas nossas cabeças. O género não é a diferença natural do sexo, é a desigualdade de estatuto social, construída sobre a diferença do sexo. E é a negação conceptual do igual valor das diferenças físicas que hierarquiza os homens e as mulheres através da atribuição de destinos sociais desiguais. Cá temos o amigo Bourdieu. Pensar homens e mulheres não como seres diferentes, mas como desiguais, é um fator estruturante da organização social. E por isso, aquilo que eu já disse, a predominância do masculino e a invisibilidade sistemática. Ou seja, quando é necessário marcar o seu papel social, que é supostamente o de cuidar da reprodução e das tarefas afins, esse é o trabalho das mulheres. Daqui a indispensabilidade, e iremos detalhar mais para a frente, de dividir, de tornar igual o valor do trabalho de cuidado e reparti-lo em igualdade entre as mulheres e os homens, porque isso é o que se fará se nós tentarmos o equilíbrio dos custos da reprodução social. A reprodução social é o trabalho de cuidado. Em tempo, vamos ver as assimetrias. Tempo. Isto é um inquérito que saiu no final do ano passado, um inquérito aos usos do tempo, está online no site da CITE e veio atualizar o inquérito que tinha sido feito também pela CITE e pelo INE em 1999. E que refere, agora atualizado, os dados, o inquérito compara compara o trabalho de 99 e o atual. Quanto ao trabalho não pago, as mulheres trabalham todos os dias mais 1h45. E no conjunto do pago e do não pago, são 1h13, todos os dias. Isto é em Portugal o ano passado. Melhorou um bocadinho relativamente a 99. Mas não melhorou assim tanto. Então eu pus-me a fazer as contas, trago aqui porque isto é um número muito grande. Ora, 1h13 todos os dias, multiplicado pelo número de mulheres que estão empregadas, vezes 365, são 983 milhões e qualquer coisa, portanto, 9 zeros, 9 grupos de 3, 9 números, 983 milhões de horas por ano de assimetria. Quer dizer, estamos a brincar. Se isto fosse em contagem dos Estados Unidos, era 1 bilhão. A Europa é 12 zeros, não é 9, não é? Portanto, quer dizer... eu trago, relativamente a este ponto inicial, trago sempre dados portugueses, União Europeia e mundo, que é para nós termos o contexto.
Não sei se conhecem, alguns conhecerão e algumas, o índice da igualdade de género do Instituto Europeu para a Igualdade de Género, que mede vários aspectos da desigualdade, e um deles é o tempo. A 0 é completamente desigual, 100% é maravilhosamente igual. O tempo é 37,6 a nível da União Europeia. Portanto, nem a metade ainda se chega em termos do tempo na divisão do trabalho pago e não pago. Temos agora ao mundo, o último relatório do PNUD, o relatório do desenvolvimento humano. As mulheres trabalham 3 vezes mais que os homens. Pronto, este é assim mais rápido. Depois tem as percentagens e tem os países todos, e 190 e tal e tal. Pronto. 2. A responsabilidade pelo trabalho não pago do cuidado continua a limitar o acesso das mulheres ao trabalho digno, enquanto a divisão de trabalho não pago, quer doméstico, quer de cuidado, entre as mulheres e os homens, continuar gravemente desigual. E continua, como os dados evidenciam. Reflexo nos rendimentos. Há um estudo também que saiu ano passado, que foi acabado o ano passado, mas que está a sair, que é o livro branco sobre os homens na desigualdade de género, e que teve vários policy briefs, do qual um deles é este. Isto também está tudo online, portanto, irem à CIT ou irem ao ICS, que é o parceiro, e que nos mostra a desigualdade no rendimento. A desigualdade, isto está pequenino, foi o máximo que eu cuspo para apanhar isto tudo, se era o que dava, mas a assimetria, isto eu já acrescentei, aqui esta desigualdade. A desigualdade no total das idades, dos grupos etários, é de 136 euros, quase 7. Mas, se virem por idade, reparem, e aqui temos já o efeito das pensões, são de 474. Portanto, mais velhas, a durarem mais tempo, não é? Uma assimetria de 7 anos, e com uma assimetria dos ganhos aqui. Ou seja, nós aqui podemos ter à cabeça, mas o percurso profissional e o percurso de rendimento gera uma assimetria desta natureza. Agora, na divisão do trabalho, temos aqui a assimetria salarial ao princípio, isto agora é a União Europeia, 16,5%. Depois os ganhos, todos os ganhos, todo o rendimento, e depois as pensões, 40% de assimetria nas pensões. E o mundo, 23% a assimetria de ganhos, portanto, depois é fazer os ganhos. Eles não têm tão detalhado como tem a União Europeia. E aqui já é um estudo da OIT, são as tendências das mulheres de trabalho no mercado de trabalho que a OIT publica com periodicidade. As responsabilidades permanentes e pesadas das mulheres pelo trabalho não pago doméstico e de cuidado limitam os tipos de trabalho que elas podem aceitar, o que aprofunda o reforço das suas desvantagens socioeconómicas. Ou seja, como toda a gente sabe, isto anda tudo ligado. E é por isso que, e tinha que ser, não é? Porque isto são homens e mulheres, e essa é o conjunto da humanidade. Agora no poder social, económico, político e cultural. Primeiro, no social. Todas as sociedades consagram papéis diferentes a homens e a mulheres, sendo os delas considerados inferiores. Isto é uma recomendação geral da CEDO, já estão todos íntimos da CEDO, desde que a doutora Regina cá esteve, com certeza, que é a nossa grande participante, executora, construtora, fazedora, pintora, reboco, etc., de tudo o que é o trabalho da Comissão sobre a Convenção da Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres. E que ela, com certeza, vos disse, até nem sei se citou algumas, falou-lhes das recomendações. As recomendações é uma espécie é uma doutrina que tem quase que uma força obrigatória geral, quer dizer, é muito citada e é orientação para os Estados. Não é completamente vinculativa, mas é uma interpretação vivamente recomendada. Princípios da justiça e da igualdade violados com isto. Poder económico, a mesma coisa, todos os seres humanos, independentemente do sexo, são livres de desenvolver as suas competências. Isto é só uma recordatória, não é? Adaptada ao que nos interessa. É outra das recomendações gerais. E depois, as ocupações segregadas pelo género nos níveis mais baixos da hierarquia do emprego conduzem às assimetrias dos ganhos.
E porque ganham menos do que os seus parceiros homens, as decisões em casa tendem a reforçar uma divisão de trabalho em que os homens se especializam em trabalho pago e as mulheres em tratar da casa. Eu adoro esta frase, desta especialidade, que está na nossa... É assim uma orientação. Uma orientação. E, portanto, não, isso não tenho jeito, não posso, não é realmente, não, ela faz muito melhor e tal. Pois é uma especialidade da ADN. Poder político foram excluídas do processo de tomada de decisão, que apesar disso determina o padrão da vida cotidiana e o futuro das sociedades. O processo de decisão e a cena da participação das mulheres na vida pública não é mais meninas e mais o salto alto e mais a alegria que é a gente olhar e ver vermelhos, cor-de-rosas e roxos no ambiente da Assembleia. E o lá estão elas e já estão contentes, já lá são 350, não abrem a boca, não faz mal nenhum, poucas abrem, mas pronto, estão lá, enfeitam, mandamos os números para as estatísticas internacionais, não ficamos mal vistos e tal. Não é só a visão, é o conteúdo. E tanto que é o conteúdo, e tanto que é também o conteúdo, não é só, e muitas vezes até é o contrário, mas pronto. Mas a massa crítica forma-se com dimensão, com quantidade. Não é só as iluminadas, as grandes estrelas, é a vida cotidiana, porque se não fosse preciso, também não era preciso tantos homens. Se é só para estar lá, então 3 ou 4 já de cada partido, pronto. Não é? É a diversidade que dá novas ideias, que dá trazer ao conjunto da decisão o pensamento, a vida, a situação real dos conjuntos diversificados das mulheres e dos homens. O que é que acontece cá em Portugal? Temos que desde o início da Lei da Paridade a situação tem melhorado significativamente. Depois verão o gráfico com cuidado, mas temos o número dos homens, o número das mulheres, as percentagens e as reduções da assimetria, da desigualdade. Portanto, neste momento já só vai em 30, até menos do que a Lei da Paridade que diz 33. Portanto, estamos aí uns crescidos. Ou seja, o que pode acontecer, pronto, já está, check. Não. O objetivo é 50-50, como sabem, não é? E a Lei da Paridade precisa de ser revista, como a gente já vai ver, mas posso não chegar ao slide, já vou adiantando. A Lei da Paridade diz que ela tem que ser revista ao fim de 5 anos. É de 2016, já fez 10. Decisão política e económica, a partilha, isto agora é a União Europeia, como já viram, é o compromisso estratégico, 21%, e depois as mulheres nos parlamentos. Assimetria, 29%. Trago aqui o mundo, coitado, que está muito pequenino, mas no mundo a assimetria é de 21%. Isto é o índice da desigualdade do relatório do PNUD, do relatório do desenvolvimento humano, e este é o indicador que nos refere a percentagem, as assimetrias nos parlamentos no mundo inteiro. Poder cultural, este é o ponto. Este é o grande ponto. O poder das normas sociais é tal que as mulheres, por vezes, não reclamam os seus direitos legais devido à pressão exercida sobre elas para que se conformem com as expectativas da sociedade. Isto diz a UN Women no ano da celebração do aniversário de Pequim, dos 20 anos de Pequim. E por isso é que às vezes acontece, elas ainda são pior que eles, e elas é que fazem, e elas é que dizem, e elas é que não deixam as outras progredir, e o que não sei o quê. Pois então. E elas, aliás, também nem se importam nada disto. Diz a Maria Isabel Barreno que a mulher e o homem não têm consciência de como a sua identidade é manipulada e condicionada. A repressão perfeita é a que não é sentida por quem a sofre, a que é assumida ao longo de uma sábia educação, por tal forma que os mecanismos da repressão passam a estar no próprio indivíduo, que daí retira as suas próprias satisfações. Então não está tão linda a minha cozinha, toda limpinha, toda esfregada? São defesas. São defesas. Não fiz isto, não fiz aquilo, a grande aflição. Quem é que pergunta se fez ou se não fez? É a própria pessoa que interiorizou a coisa, os seus deveres, as suas... E quando sai disso e quando quer ter uma atividade profissional, não apaga. Não apaga porque nitidamente perde competitividade. A nível dela própria, toda a gente que o rodeia, a começar para a sogra.
quando não é pela mãe. Não é? Uma perda de competitividade acelerada e geometricamente, é uma progressão geométrica. Isto não é só da Barreno, é também da Teresa Horta e da Maria Velho da Costa, e são as novas cartas portuguesas que admito que algumas pessoas já tenham lido. Poder cultural no enviesamento da percepção da justiça. E isto é grave. É grave porque nos tira ao norte. Porque a gente passa a olhar de outra maneira, de uma maneira que não é justa. Porque a justiça é o equilíbrio, como todas as balanças, todos os tribunais e todos os bonecos que falam de justiça nos mostram. Balança, equilíbrio. Quando se fala, eu volto ao estudo sobre os usos do tempo, e foi perguntado às pessoas se achavam justa, já num qualitativo, se achavam justa esta assimetria tão grande nos tempos. E 75% dos homens acham justo e 71% das mulheres também. Estão a ver o peso da máquina secular a trabalhar e a dizer: tu és mulher, e continuando. E pronto. Portanto, não acham injusto. Então, se não acham que é injusto, para que é que se vão maçar a fazer lutas, conversas, maçada? Vão até visibilizar uma coisa que só lhes prejudica a autoestima. E a Isabel Barreno explica que alternativa surge para este conformismo relativo ou para esta vivência da opressão, sendo que ela, entendendo por isso que é o facto de um grupo de pessoas ter de viver fornecendo uma maior quantidade de esforço e de energia do que o outro grupo, considerado este como o padrão do êxito ou do insucesso. O não falar, o não referir, o não dar atenção às diferenças sexuais, o ignorar um certo conjunto de factos pode ser feito com sucesso e gratificação a nível individual. Ou seja, eu nunca fui discriminada. Ponto. Não se fala mais nisso. Vamos embora, tenho mais que fazer que estar aqui a aturar isto. Não é? Esta necessidade de... esta negação da realidade. Esta negação da realidade é o que ainda permite a muitas mulheres algum equilíbrio e conseguirem ir sobrevivendo na sua vida. As mulheres, devido à dupla tarefa, têm que fornecer um esforço maior que os homens para terem uma carreira profissional. E, como tal, tentam reduzir esse esforço ao mínimo dentro de um equilíbrio negociado com a minúcia. Sendo que este equilíbrio é em casa, sendo que este equilíbrio é no emprego, sendo que este equilíbrio é umas com as outras. E não há dimensão coletiva disto. Não há ainda o suficiente, porque se houvesse já não estava como está. Não está em nada, porque é que havia de estar aqui? O estigma e até a violência são muitas vezes usados para impor estereótipos e normas sociais sobre o comportamento apropriado das mulheres e dos homens. Sobre a violência não falo, toda a gente sabe. Diz-se, não é cá. Pouco. Quantas morrem por dia? Quantas? Por ano? Quantas morrem? Não é preciso morrer. Às vezes é melhor morrer. Por exemplo, se acaba a tortura diária, não é? O que é apropriado? Paga-se o que não é apropriado de uma forma tremenda, muitas vezes. E o apropriado é fazerem o serviço e muita sorte se trabalharem, porque para já têm alguma independência e depois estão fora de casa há algum tempo, porque realmente isso é um descanso, não é? Nos inquéritos que às vezes se fazem sobre o trabalho e sobre... Foi perguntado, isto há um estudo da Anália Torres muito interessante sobre isto, pergunta às mulheres, então a mulher tinha 5 filhos, um inquérito qualitativo, tinha 5 filhos, e dizia, mas como é que você consegue fazer trabalhar? Não, o trabalho é que eu descanso. Diz a brincar, por 5 filhos e mais... Porque era uma operária, não é brincar. Calma. Enquanto... não se reconhecer nenhuma razão infraestrutural que combata esta obrigação das mulheres cumprirem com as suas funções específicas, sendo que funções é aquilo que a gente já sabe, dentro de determinados moldes, que são os economicamente convenientes para a sociedade, não é outra coisa. Enquanto a dupla tarefa, tal como se processa, for irremediável, porque é natural, porque vem da biologia, porque vem das mentalidades, ou seja, das opiniões, e não
existir um argumento decisivo, nada será modificado a não ser na lenta negociação individual sujeita às crises do social. Como se vê, vêm as bolsas, vêm os Lehman Brothers, vêm não sei o que, rebenta tudo. Anos e anos e anos e anos que atrapalha. Porque não está verdadeiramente interiorizado, porque é uma questão que se mantém cultural. E, no entanto, eu chamo aqui a CEDAW, e, no entanto, os Estados-partes, e Portugal é membro desde 80, têm que tomar todas as medidas apropriadas para modificar os esquemas e os modelos de comportamento sociocultural dos homens e das mulheres para alcançar a eliminação das práticas e dos preconceitos e um papel estereotipado dos homens e das mulheres. Este é o ponto. Bastava este artigo, se fosse cumprido, não era preciso já mais nada. Por isso é que eu o trouxe aqui, apesar de já lá estar. Falámos de justiça, vamos falar de sustentabilidade. Porque é que a igualdade, há muitas entidades reconhecidas fora do mundo da igualdade de género que dizem que a igualdade aumenta o potencial de inovação e de produtividade. Vamos ao Fundo Monetário Internacional, logo a abrir, que é porque este agente deste não tem que desconfiar. Não é? Portanto, é um argumento da autoridade vindo de alguém, de uma entidade, que enfim, quem suspeita. A participação económica das mulheres é também uma parte da equação do crescimento e da estabilidade. E a participação das mulheres na força de trabalho, uma maior participação, pode estimular o crescimento por mitigar o impacto de uma força de trabalho cada vez melhor. Portanto, também podemos ir a estes argumentos, se nos convier. A mim convém-me juntá-los sempre todos. E também para as empresas, o emprego das mulheres em iguais condições permitirá às empresas utilizar melhor os talentos disponíveis, com implicações no seu potencial de crescimento. Perdas. A assimetria no emprego é 18%. Um exemplo, União Europeia. Eu nunca deixo de dizer esta frase porque acho que me faz bem também à alma. Isto foi um dos diretores-gerais da OIT, aliás, o anterior ao atual. Há que estar ciente que a produtividade económica é, na realidade, indiretamente subsidiada pela produtividade social. Esta produtividade social é o cuidado, é a reprodução, é o que não se mede, é o que não se paga e é o que não se vê e que é, muitas vezes, não só isto, como atirada à cara de quem faz, porque então faltaste, então não chegaste tarde, então e o médico, então mas não tinhas lá mais ninguém? Tudo isto porquê? Porque não se valoriza e, sobretudo, não se valoriza porque isto não é uma área do mundo dos homens. Donde o ponto para resolver, em minha opinião, e que sigo muitíssimas outras, é que é aí, é no mundo dos homens que tem que se tocar para obter a igualdade. O cuidado tem que ser valorizado a ponto de interessar os homens e a ponto de os fazer participar em termos sociais visíveis e económicos concretos no cuidado da família. A OIT já deixou de falar, já passou a incluir o cuidado nas atividades de trabalho, o que é um salto importantíssimo. A OIT é quem define o que é o trabalho, não é? A Organização Internacional do Trabalho. Esta agência das Nações Unidas, os seus estaticistas, deixaram de falar só de emprego e passaram a falar de trabalho, sendo que o trabalho é também o trabalho não remunerado. Isto é uma forma de valorizar. Isto é uma forma de trazer ao de cima uma coisa que a OCDE anda a dizer desde o princípio dos anos 90, mas não interessa, demora o que demorar, mas já está. Agora, antes que acabe, o melhor é que a gente passe já para as nossas normas, ou seja, em vez de se falar de inquérito ao emprego, pode-se falar de inquérito ao trabalho. Já temos a OIT, validar. Tudo o que tem a ver com, e isto também foi uma das coisas que eu recomendei aqui na conferência final da apresentação deste livro. Só isto, a abrangência que a palavra trabalho tem e que já se sabe que é remunerado e não remunerado, ao valorizar, permite que as empresas tenham políticas que podem ser induzidas, evidentemente, pela legislação nacional e internacional, que há que modificar a organização do trabalho de uma forma que não tem só a ver com o emprego, tem a ver com a vida de toda a gente. Tem a ver com a vida das pessoas.
E o que se diz que às vezes a conciliação, as políticas de conciliação são políticas para as mulheres, não são. As políticas de conciliação têm que ser políticas para os homens. As mulheres, evidentemente, também, mas isso já são. Porque acham sempre que. E por essas acharem sempre que, é que o seu número de dias de ausência do posto de trabalho é de uma assimetria brutal, designadamente em situação de licenças por maternidade ou paternidade ou parentalidade. Qualidade de vida e bem-estar. Temos aqui agora a sustentabilidade, temos toda a gente anda a falar da agenda da sustentabilidade, dos ODS, né? E temos a igualdade e o empoderamento como um fator determinante da sustentabilidade. A igualdade de género continua um desafio persistente para os países do mundo inteiro e a falta dela é um obstáculo maior para o desenvolvimento sustentável. O Banco Mundial, eu gosto destes, como já perceberam, expandir a agência, bancos, fundos monetários, aquelas coisas que contam, não é? Dizerem que a igualdade é uma coisa boa é um argumento que eu acho sempre bom de utilizar em qualquer contexto e em alguns mais ainda. É uma chave para melhorar as suas vidas, bem como as do mundo inteiro. Os homens, diz o Banco Mundial, têm muito a ganhar com a igualdade de género, que contribui para a melhoria do bem-estar económico e psicológico de todos os membros da família. Melhora a saúde física, pois claro, fazer muitas coisas aumenta ali o bem-estar e dá benefícios na relação com as pessoas, com as crianças e um melhor relacionamento com os cônjuges. E eu acho que a igualdade, e toda a gente acha com certeza, que é um dos mais fortes, é uma das dimensões mais fortes no combate à violência, toda a violência, não só a violência de género, toda a violência. Quem se habitua a cuidar tem mais dificuldade em matar, ou em agredir, ou em ter necessidade de exercer competências que são de um tempo que se calhar já não é o nosso. Estes até vivem mais. Uma organização social democrática, e é o último ponto desta primeira parte. Eu agora trago uma declaração que já não é moderna, e esta é uma das que pus também para pedir para ser enviada, porque eu já não a encontro no site do Conselho da Europa, que é na minha opinião, um dos melhores textos políticos, e foi um dos textos primeiros sobre a matéria e mais inovador, sobre a igualdade entre as mulheres e os homens como critério fundamental da democracia. Não há democracia sem igualdade entre mulheres e homens. Há aqui várias citações, todas elas melhores que as outras, e eu deixo-as cá, mas esta é a ideia. É a essência. Portanto, quando se diz democracia não é só votar. Não é? Democracia não é só votar. Vem-se aprofundando, vem-se chegando a votar e poder ser eleito ou eleita. Democracia é dar a todas as pessoas as mesmas possibilidades e o mesmo percurso e os mesmos resultados. E cá temos o combate aos estereótipos e a repartição equilibrada na vida privada. E, portanto, é necessário integrar a perspectiva da igualdade em todas as políticas e programas a todos os níveis, a fim de determinar o impacto sobre as mulheres e os homens. Ora, estamos no coração do nosso tema, que é a questão do impacto. Como é que se mede, como é que se faz, o que é que as leis devem ter e dizer e fazer para que isto possa acontecer. Melhorar os conhecimentos sobre todos os aspectos relativos às mulheres e aos homens e às suas condições de vida, enquanto pré-requisitos da transversalização da igualdade. E aqui temos a transversalização da igualdade, é o modo como em Portugal se traduz o mainstreaming de género. Não é? Tudo, em todo o lado, precisa disto, porque a vida está em tudo e em todo o lado. Difícil será encontrar um diploma que não tenha a ver com a igualdade. Portanto, aquela perguntinha, não é, que vem, aquela questão, na nota justificativa dos diplomas, já lá vamos então, diga se tem impacto na igualdade. O difícil é encontrar um que não tenha. Eu, por acaso, também acho que era um estudo de giro, se calhar até um mestrado, assim uma coisa, era ir ver os papéis, quando deixassem de já ser secretos, era ver quantos tinham. Quantos é que tinham sido identificados na preparação dos diplomas, quantas notas justificativas é que tinham lá, se a senhora tem impacto e porquê? E porquê é que este diploma melhora a situação? Bastava irmos só aos orçamentos, não é? Porque é sempre aí que é a causa, é o cerne. Quantos orçamentos? A lei do orçamento era engraçado ver se tinha também uma análise de impacto de género. E é também
como diz o Conselho de Segurança, também muito estimável nesta ocasião, que também é importante, a paz sustentável requer uma abordagem integrada baseada na coerência entre a atividade política, segurança, desenvolvimento, direitos humanos, incluindo igualdade de género, Estado de Direito e Justiça, a base da paz. Portanto, digam-me lá, faz favor, se a gente não tem que trabalhar para que isto aconteça. O melhor que a gente puder. E vamos ao direito. Pensar os homens e as mulheres como sujeitos de direito iguais está na base da ordem jurídica. Na nossa base. Eu depois a seguir digo uma que é um bocadinho mais moderada. Ou não? Não é aqui ainda. É mais para a frente. Ainda há umas normas que isto não é bem assim. E, sobretudo, a forma da norma não é bem assim. E a forma porquê? Por causa da linguagem. Mas já lá vamos. Mas eu estou a falar da substância. Estou a falar da igualdade de direito. E é igual o valor jurídico das mulheres e dos homens enquanto expressões sexuadas dos seres humanos. E a normatividade jurídica, eu afirmo isto assim, de peito cheio, é um fator da dignidade do ser humano, do equilíbrio do poder e da libertação da normatividade social que condiciona e limita as mulheres e os homens. Porque é a tal dimensão cultural construída ao longo dos séculos que nos faz a cabeça e que se abate sobre nós a toda a hora, em tudo, em quase tudo. Revendo as normas básicas, é evidente que toda a gente sabe estas normas, por isso é que eu falei primeiro do que é que está em causa, para se perceber como é que a gente as interpreta. O problema não é o conhecimento da norma, o problema é ver como é, o que é que a gente não pode deixar de fazer para ir buscar fundamentação para assegurar a igualdade. Nós temos o melhor sítio onde podemos ter, que é a Constituição, na parte dos direitos e liberdades. Logo à cabeça, como tarefa fundamental do Estado. Os direitos humanos fundamentais, os direitos, liberdades e garantias e a promoção da igualdade, que é uma dimensão ativa. A promoção tem sempre uma dimensão ativa. Nunca para, nunca está feito. O clássico, a cláusula geral de não discriminação, cá está o sexo, e também está tudo o resto. O debate sobre a interseccionalidade, se calhar hoje não temos muito tempo para o fazer, mas convém ligar estas duas normas. Porque nós, com a revisão constitucional de 97, que foi quando entrou esta linha H, nas tarefas fundamentais, alterámos o paradigma. Aliás, o direito da União Europeia também alterou, a partir de Amsterdão. E agora já não é só, o sexo já não é só uma, entre outras cláusulas gerais de não discriminação. É uma obrigação proativa, permanente de promoção da igualdade entre os homens e as mulheres. Ou seja, não é o sexo só que é um fator de discriminação, é a dimensão da construção social da desigualdade que tem que ser abatida. Donde a interseccionalidade faz-se pelo sexo. Há uma expressão feliz que eu já vou dizer mais à frente, e escuso de adiantar, que nos vem do ano de 2007, como se recordarão, foi o ano europeu da igualdade para todas as pessoas. Eu traduzo pela forma não sexista, porque é para todos, a tradução portuguesa oficial é todos. E às vezes a gente esquece, quando fala e quando escreve, e sobretudo quando escreve leis, porque aqui não estão propriamente legisladores, mas estão pessoas que preparam a legislação muitas vezes e que dão início à necessidade e que propõem a intervenção legislativa. E a gente esquece deste artigo 26, número 1, que nos diz que a identidade pessoal é fundamental e qualquer forma de discriminação tem direito à proteção legal, designadamente a invisibilidade da pessoa, a invisibilidade no caso do género. Do género não, de género, de metade, de mais de metade por acaso. Hã? E portanto é tudo em O. E lá estão elas com as barras, que já não se aguenta,
as barras, e já não se aguenta estarem sempre a falar, e já não se aguenta, porque é evidente tudo o que muda um paradigma milenar não se aguenta. A gente está aqui sossegados, eles porque sim, e elas porque já agora. Para que é isto? Canseira! É inconstitucional. Pronto, não faz mal, mas é inconstitucional, já agora. Por acaso era engraçado, se a gente agora desatasse a meter. Por acaso o Tribunal Constitucional tem sorte, porque nem toda a gente lá põe a bela da ação, mas bastam 3 açõesitas, não é? Ganhas, 3 açõesitas ganhas em comarcas estratégicas, depois logo teríamos que ver o interessante que seria o Tribunal Constitucional a pronunciar-se sobre a linguagem nas normas. Okay? Pode ser que não seja preciso, se a gente se esforçar muito. Artigo 36. Eu trouxe a família porque é o que, no fundo, é aqui a causa também ainda das assimetrias, das grandes assimetrias do custo da reprodução social. Direito a constituir família e igualdade. Iguais direitos e deveres. E os pais, aqui leia-se 2, como a Teresa dirá, nós estamos sempre a ver quando é que o masculino nos inclui ou não. É uma coisa das mulheres, porque então elas estão lá debaixo da perna do H grande, portanto temos sempre que ver, temos sempre que explicar, não é? Pais, aqui é os 2, pronto, estamos. Não é? Pronto, é chato, só quem é mulher é que percebe, não é por causa do ADN, é por causa da gramática. Todos os cidadãos têm o direito de acesso em condições à igualdade aos cargos públicos. Pronto, isto aqui é o que muita gente acha, pronto, elas já estão todas, já têm as leis e tal. Pronto. Em condições de igualdade, é o que falta. Querida, mas isso é forever. Forever até a gente aguentar. E a gente a seguir estas formações todas vai fazer aí umas leis. Vai ser só emprego. Já viram que isto contribuía para o emprego? A mudança desta coisada toda, quando de jurista desempregado, era giro, lembro-me mesmo agora. Direito ao trabalho, portanto, estas são as normas-chave da Constituição, que temos sempre que estar a ver se estão cumpridas, quando a gente analisa um projeto ou quando a gente propõe um projeto. Trabalhadores, agora temos aqui a maravilhosa conciliação. A conciliação é outra das maravilhas da revisão constitucional de 97, já vou dizer a terceira. Temos aqui a primeira, lembram-se que foi a linha H no artigo 9º. Depois temos aqui a família, sempre os dois. Portanto, digam lá se este direito não é lindo. É lindo. É só pôr em prática. Depois, valores sociais iminentes, as duas. Isto é a revisão de 82. Já estou aqui. Já não estava a perceber de onde é que vinha o barulho. De antes era só a maternidade, a Constituição, mas depois entrou a paternidade. E isto foi o começo da possibilidade de haver a Lei da Proteção da Igualdade e da Paternidade e muitas outras coisas até hoje, que a gente também tem umas coisas lindas. Pequenina ainda, mas muito bem posicionado no mundo, já vamos ver. Atribuição aos pais e às mães de iguais direitos, não dispensa, tal. A dispensa do trabalho por período adequado. O adequado, este maravilhoso conceito indeterminado que a gente vai ter que preencher com a igualdade. Igualdade da ausência do posto de trabalho para os homens e para as mulheres. A quando? Do nascimento de uma criança. Havemos de lá chegar. Eu só espero é que não haja nem mais um dia de licença para as mulheres sem que os homens tenham no período obrigatório. No período obrigatório. Temos que chegar aos 42 dias rapidamente. Porque é o que é obrigatório. Obrigatório. O resto, tudo o que é facultativo não conta, é só boa vontade e cabeça. Mas o obrigatóriozinho da Silva, maravilhoso. Maravilhoso. É isso que vai... Eu agora, que é evidente que eu não vou poder fazer estas coisas todas, mas isto está tudo publicado, ali está tudo. Podem lá ir, também têm que se entusiasmar a ir. Mas, de facto, Portugal é dos países, com os países do norte da Europa, melhor situados, dito pela OCDE, dito pela OIT and so on, em que há mais dias em que os homens gozam mais licença quando têm crianças. E porquê? Primeiro, reconhecimento dos direitos a partir de 99, obrigatório desde 2004 e sempre a crescer. Mas ainda é pouquinho. 42 dias obrigatório. Estamos em 15. Portanto, vejam lá, a velocidade a que tem que trabalhar. Educação. E este é o terceiro presente da revisão constitucional de 97,
que é a participação direta e ativa dos homens e das mulheres na vida política. A professora Lúcia Amaral costumava dizer, tem um artigo muito interessante que se chama Um povo de homens e mulheres. É o título do artigo. Um povo de homens e mulheres, ou seja, o fim do neutro. O fim do masculino dominante. E é aqui. A gritaria que foi para isto entrar, sabe-se. Mas a gritaria que foi, muito mais ainda, para isto passar a lei, foi uma gritaria que durou de 97 a 2006. A lei da paridade é de 2006. Igualdade das cônjuges no casamento, ambos os cônjuges. Isto é só, quando era demonstrando, está demonstrado que a lei é igualdade. O que não significa que deixa feito nem metade nem um terço. Isto é só a fundamentação, agora é pôr em prática. Compete aos pais, segurança, terreteté, irrenunciável, ou seja, não, isso é contigo. Então vais tu, as coisas, vais tu, pois eu não posso, eu tenho que trabalhar, eu ganho mais. E porquê é que ganha mais? Porque está lá e porque faz formação quando já está demonstrado também, acho eu, que o ciclo é vicioso. Pode ser virtuoso, mas por enquanto ainda é vicioso e muito. Irrenunciável. Irrenunciável não é só com papel passado. Eu não posso. Cabe aos pais, de acordo com as possibilidades, física, intelectual e moral e tratetel. Agora já estamos no código, também já estávamos há bocadinho. Ambos. Código do Trabalho, as normas básicas também da igualdade, a não discriminação primeiro, as ações positivas. Isto é só recordatória. Deveres do empregador, conciliação. E chegámos à lei da paridade, que não é de paridade, que é a lei do terço, são 33,3 e não há jeito de... Pode ser que alguém se lembre de propor a revisão para os 50-50. Fraquinho, ainda está fraquinho. E mais, não tem os Açores nem a Madeira. Se repararem, a Assembleia da República, Parlamento Europeu, aliás, já levámos com uma bela recomendação do Comitê CEDO o ano passado, em 2015, em novembro, a dizer, mas até o final como é que é? Açores e Madeira, território nacional, Ok. Portanto, trabalhinho não falta. E vamos à obrigação jurídica da perspectiva, agora já é como é que a coisa nos toca. E temos a Lei Orgânica do Governo, com o Ministro Adjunto com missão de coordenar esta área, na parte da igualdade e nas medidas de caráter interministerial de execução. Ou seja, não é só estas medidas de caráter ministerial, é quando se junta a administração interna com não sei o quê para preparar não sei o quê que vem aí a visita de não sei quem. Quer dizer, tudo é o mainstreaming. É a transversalização da dimensão da igualdade, como se sabe, pela aplicação dos planos. E que exerce as competências de tutela sobre a SIG, agora está delegado na Secretaria de Estado, e esta é a missão da SIG, apoiar a elaboração, tarantantã, o que faz, coitadinha, sabe Deus às vezes com que esforço, que eu bem sei. E estamos nas notas justificativas. A resolução do Conselho de Ministros. Os projetos a remeter ao gabinete, para seguir viagem, são acompanhados de uma nota justificativa de conta discriminadamente. Discriminadamente não é discricionariamente, não é nem com discriminação. É detalhadamente, que eu tinha, aliás, preferido. Uma das coisas, abre parênteses, uma das coisas que me incomoda nesta conversa da implantação da igualdade ou do seu crescimento é a utilização da palavra discriminação, porque muitas vezes se usa discriminação positiva para querer dizer ação positiva. Não quer dizer que seja tecnicamente incorreto, mas é simbolicamente errado. Há uma carga negativa que deve ser utilizada na discriminação, na palavra discriminação, e essa carga negativa tem que se manter, pelo menos no texto legislativo, que é o maior simbolismo que há para nos orientar a vida nestas áreas, tem que se manter como discriminação. Há outras palavras, e há detalhe, aqui discriminadamente era escusado, devia ser detalhadamente. Claro que as pessoas percebem, mas também tudo se percebe conforme a cabeça de quem percebe, não é? É por isso é que eu não gosto da equidade, prefiro a igualdade. Qual que é? Ao falar de equidade eu remeto para a cabeça de quem interpreta.
que é que me interessa a cabeça de quem interpreta? Só se eu tiver a certeza que todas as cabeças não é pensam igual, entendem o conteúdo e o significado da palavra como o mesmo. Ora, isto é tudo conceitos indeterminados, não é? Portanto, a linha J, avaliação do impacto, primeira coisa. Quando em razão da matéria, tem que se ver nestes 3 bocados. Tem em relação com a igualdade, relação com o programa do Governo e relação com as políticas da União Europeia. E depois a falta disto volta para trás. Portanto, é 3 pontos. Primeiro ponto, relação com a igualdade de género. Em relação com a igualdade de género, o que é que a gente tem que ter ainda? Temos uma resolução do Conselho de Ministros de 2008 que nos diz como é que faz a coisa. É menos falada agora, não é? Mas como é que isto se faz? O Conselho de Ministros resolve determinar que as medidas operativas da transversalidade da perspectiva de género na Administração Central do Estado assentam no seguinte: a gente aqui pode fazer uma interpretação extensiva e também pode ir para a administração local, não é? Ou para a regional. O que interessa é o espírito, ninguém leva a mal nessas administrações se também utilizar isto pelo menos como parâmetro. Mesmo que não esteja com a obrigatoriedade que está para a administração central, está para o parâmetro. E a Constituição aplica-se em todo lado. Aplica-se no local, e aplica-se no regional, e aplica-se no nacional. Diagnóstico prévio, com base em indicadores para a igualdade. Portanto, isto é tudo trabalhito que tem que estar disponível. Portanto, a atualização dos dados, os estudos, as conclusões, e o pessoal que está a fazer leis, são pontes. São pontes, ainda podemos pensar, para já temos sempre a linguagem. Em pontes, não é pontos e pontas, porque também temos, a Teresa também dirá que esta coisa da linguagem é nas pessoas, não é nas coisas. Só quando as pessoas adoram fazer coisas adoram escrever, acham-se fantásticos, inteligentíssimos, a pôr tudo no feminino e no masculino e no não sei o quê, a cadeira e o cadeiro, a mesa e o meso, acham-se giríssimos, não é? Dizer estas coisas. E depois e sobretudo acham-se inteligentes, que isso é que eu acho mesmo engraçado, não é? É um fator de inteligência gozar com as coisas dessa maneira. Poderá ser, mas é também de uma manifesta e insuportável ignorância. Já não se admite. Pessoas muito laureadas, ainda por cima. Pessoas, algumas delas referências da graça e da cabeça. Os organismos dos serviços da administração central têm que tratar e desagregar a informação da estatística ou outra. Não sei se a propósito do cumprimento desta norma, quer dizer, não, a propósito do cumprimento do pressuposto desta norma, que era ter as estatísticas atualizadas, houve imenso tempo que o INE tem conhecem aquele separador género, alguns não conhecerão, mas há uma coisa, portal do INE, à esquerda, várias coisas, dossiês temáticos. Em dossiês temáticos estão vários, tem território, um deles género. E depois tem por várias coisas. Tiveram, sei lá, 6 anos atrasados. 100 anos. Como é que se pode cumprir isto? Claro que toda a gente adora. Olha, check, é o INE. Não. Por acaso o INE também pertence à presidência, não é? Portanto, já agora também, tchim. Agora já está. Melhor, algumas coisas. Mas houve, a meados do ano passado, por exemplo, todos os dados relativamente às questões da conciliação e da família foram atualizados. Portanto, são dados de 2015 atualmente. Trabalhar na igualdade e poder fazer as notas justificativas exige que toda a administração trabalhe imenso e tenha os dados disponíveis. Não, de facto, não se pode. Claro que há quem diga, pois então ainda bem, não se pode e a culpa não é nossa. Tem que ser, porque senão andamos a brincar. Se isto fosse coisas dos dinheiros, toda a gente se importava e fazia. Mas como é só isto, é peanuts, não faz diferença. Lá estão elas com as manias, já tem um ministro, uma secretária de Estado, mas não sei quantas leis, mas não sei quantas não sei o quê, está tudo, calem-se. Determinar que em cada departamento governamental sejam definidos objetivos estratégicos, e aqui temos as conselheiras, objetivos estratégicos com vista à promoção da transversalidade da perspectiva de género, devendo traduzir-se em ações e atividades calendarizadas, é lindo, e sempre que possível identificando os recursos humanos e financeiros para o efeito. Cada departamento governamental desenvolver materiais de comunicação, recurso à terminologia inclusiva, da dimensão do género, imagens, pois porque é toda a comunicação.
Toda a comunicação. Quer dizer, exemplo, aquelas coisas dos autocolantes que se põem nas portas da casa de banho e que se põem sempre com o fraldário nas mulheres. É toda a comunicação. Não é? Elas é que cuidam, quer dizer, a mensagem passa sempre, é por mal, que ideia? Não é por mal, é porque nunca se pensou nisto. E porquê é que nunca se pensou nisto? Porque é assim há muitos anos, sempre assim foi a de ser, ponto. E Deus queira que seja sempre, porque a gente assim está sossegado, já temos muita coisa para nos ralar. O Conselho de Ministros resolve desenvolver práticas não discriminatórias na linguagem, tais como a referência explícita aos dois sexos, o uso das formas masculinas para os homens e as femininas para as mulheres, ela depois diz. E o verdadeiro neutro, não é o falso neutro. O verdadeiro neutro, como quem, alguém, as pessoas, isto é que são neutros. Determinar que os orçamentos, isso há depois de ser outra coisa, também tenham a dimensão do género. E integrar nos vários níveis da decisão política dos departamentos governamentais, as conselheiras e os conselheiros e os membros das equipas. Estão a ver, isto é uma norma jurídica e tem masculino e feminino. Foi porque só foi feito por as meninas? Não, deviam ser todas. E diz que deve ser todas. Aliás, a lei orgânica do governo atual tem barras, ministro, ministra, por acaso é mais em secretárias de Estado. Mas lá, foi lapso. E depois, último ponto, relação com o programa do governo. Isto às vezes as pessoas esquecem-se. Temos lá um belo capítulo, por acaso, pronto, mas é o que é, mas tem aqui o que chega. É preciso, por um lado, promover ações específicas, ou seja, ação positiva, e integrar todas as políticas das dimensões do género e tal e tal. Ou seja, remete também para aqui. A transversalização é uma obrigação a 3 níveis. É preciso defender a dignidade, a integridade e o fim da violência de género, aprofundar as políticas de conciliação, tarototó, cultura para a cidadania, igualdade e direitos, programa do governo. Terceiro requisito, a relação com as políticas da União Europeia, que não são só o euro, nem o déficit, nem a dívida, são também estas pasadas de coisas. Olha, ou para elas tantas, a começar no Tratado da União, a Carta dos Direitos Fundamentais, o funcionamento, portanto, direito primário, todo o direito primário tem que ser visto. Ora, deixa lá ver se isto está bem com o artigo 2º, do tratado que diz, mete a igualdade entre os homens e as mulheres logo ali. Foi muito trabalhinho, mas está lá. Não está muito bem posto, mas está lá. O suficiente para eu poder dizer que está. Eu e 500 mil pessoas que andam para aí a apregoar estas coisas. E depois são as diretivas do emprego, que são aquelas que têm mais a ver, e depois. E depois também temos a soft law, também temos as recomendações, temos aqui 2 muito lindas. Uma delas sobre a participação no processo de decisão, que é de 96, e a de 2000, Presidência Portuguesa de 2000, relativa à participação equilibrada das mulheres e dos homens na atividade profissional e na vida familiar. Nós temos aqui a esfera pública, participação, a esfera privada, igual. Portanto, temos matéria. Depois mais o Parlamento Europeu, aqui está a tal que vos referi há bocado, em que diz esta decisão sobre o Ano Europeu da Igualdade de 2007, a que eu me referi há bocado, tem uma norma que diz é preciso terem atenção o modo como os homens e as mulheres sofrem todas as discriminações, designadamente em função de as cláusulas gerais. Os homens e as mulheres sofrem todas, e temos aqui a interseccionalidade, assumida por uma norma europeia. De onde há maneiras diferentes de viver a discriminação, conforme se seja homem ou mulher. O plano, o 5º PNI, tem uma área estratégica, como sabem, assegurar a adoção de uma política comunicacional não discriminatória em função do sexo e promotora da igualdade de género. Portanto, estão a ver o sexo e o género aqui, em todos os organismos públicos, com formas de comunicação não discriminatória, indicadores. E pronto. Já está tudo farto e eu preciso de água. Até já. Quê? 1/4 de hora? Pronto.